Olá você candidato, candidata. Estamos no módulo 69. Me inscrevi em diversos cursos. Essa é a melhor opção? Eu achei interessante trazer esse tema para vocês. Me surgiu aí um caso, né? E acho que essa experiência aí de uma candidata e de um candidato que ambos chegaram de uma outra cidade, né? Um casal, e eu acho muito interessante partilhar com vocês. Eles vieram para São Paulo exatamente buscando assim, oportunidades aqui na cidade e tudo que há de melhor na matéria concurso. Não é? Então, eles chegaram ávidos. Veja bem, quando eu falo que esse casal, eles chegaram em São Paulo buscando recursos aqui, não há aqui nenhuma referência a que São Paulo tem melhores condições. Nada disso. É que muitas cidades, não é? Tem muitos profissionais que saem em busca, não é? De cursos, de propostas aqui em São Paulo. Não é? Então, é disso que eu estou falando. Não estou me referindo se o Sul, se o Rio, se Minas Gerais, existem também, né? As pessoas próximas daquela região mineira vão certamente em busca, muitas vezes, de Belo Horizonte, o estado do Rio vai em busca da capital, do Rio de Janeiro, e por aí vai. Né? Então, aqui, nesse caso, eles buscaram São Paulo, não é? Como uma referência. E, curiosamente, eu percebo que isso ocorre tanto com alunos, profissionais que buscam a carreira pública, que estejam baseados aqui ou em qualquer outra capital, acaba buscando, que é se inscrever em vários cursos. Né? Então, me chamou muito a atenção, não é? Realmente, com a franqueza com que essas pessoas trouxeram a realidade em que elas vivem. Não é? Então, chega um momento que, para você, candidato e candidata, que está numa outra cidade, numa outra região brasileira, que você começa a pensar que possa existir recursos, métodos, cursos, palestras, livros, né? Melhores que não estão à sua disposição na livraria da sua cidade, que não tem o material escrito, que não tem a apostila. E vai aí uma consideração. Muitas vezes você não tem como dimensionar isso. Muitas vezes a sua cidade te oferece nas livrarias, mas você não conhece os tais livros, as tais indicações, as tais referências. Então, você tem onde procurar na sua cidade, mas se te faltar informação, e essa informação você pode ir buscar de várias formas. O que é uma curiosidade é que esse sentido de estar ávido, não é? Querendo ingerir todo tipo de informação, pode te trazer uma grande congestão, não é? Então, muitos entendem que isto seria a melhor opção a fazer. Então, muitos acabam deixando a sua cidade, acabam deixando até um local onde poderiam estudar vamos dizer, com um custo menor, com uma organização de vida mais, não é, apropriada para a sua vida, não é? Abandonam muitas vezes, acreditando que um outro local possa lhe oferecer. Das duas, uma. Esse local que você escolhe pode realmente te oferecer uma melhor oportunidade, até porque houve em você uma disposição para essa busca. Agora, eu quero questionar por que essa disposição para a busca não acontece com você aí mesmo. Porque você pode estar ávido pelo conhecimento, como você tem que estar mesmo, e essa disponibilidade que você tem para vir e muitas vezes lutar
né, fazer uma mudança da sua vida e muitas vezes implementar aí um projeto muito ambicioso, onde você não só vai lidar com as questões da carreira, mas com as questões da adaptabilidade numa nova cidade, né? Você tem um custo maior, você tem que morar em algum local, você não conhece muitas pessoas, ou muitas vezes você vem ficar em casas de parentes ou de primos, enfim, amigos da mesma cidade. Muitos fazem república, outros vão morar sozinhos, outros, enfim. Né? Então, veja bem, esse cenário traz para a vida do candidato e da candidata uma mudança muito grande, onde ele vai ter que administrar, além da colocação na carreira, ele tem que administrar um outro fator, que é a mudança dele. Ele está deixando, não é, o habitat natural. Então eu quero só questionar, eu quero ponderar isso com você, para que agora você possa refletir, e depois, não é, se há realmente uma necessidade de você deixar o seu habitat, de você deixar a sua cultura, o seu modo de viver, já que você pode investir nisso desde que você se modifique. Você pode estar onde você está. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil e ter uma ótima formação, né? E ter acesso a esses melhores materiais, ao que há de melhor em termos de concurso, sem que você precise deixar, sem que você precise muitas vezes se endividar, seja que você precise muitas vezes achar que você está aquém ou não competitivo em relação aos demais candidatos. Então, seja o fato de você abandonar a sua região, a sua própria cultura, para fazer concursos muitas vezes em todo o Brasil, quando você nem dimensiona muitas vezes que riscos isso traria para a sua estrutura pessoal. Então, muitas vezes a opção, eu vou de norte a sul, vou fazer concurso em todos os estados, né? Isso representa uma mudança que você não é capaz de enxergar agora, mas que no momento, né, da execução, isso vai pesar muito. Então vamos lá, vai pesar no sentido de você desbravar um lugar. Conheço várias histórias de pessoas que abandonaram, não é? Abandonaram, pediram exoneração do cargo em razão de terem ido para cidades dos quais elas praticamente não puderam escolher e não se adaptaram, ficaram infelizes. Ou seja, mexeram com a estrutura pessoal. De fato, eu apoio aqueles candidatos que têm uma personalidade voltada para isso. Existem pessoas que, de fato, elas gostam de desbravar, gostam de conhecer, e elas se sujeitam, muitas vezes, a ir para cidades bem pequenas, ou com uma outra dinâmica, com outro funcionamento, ou uma cidade diferente. Tem pessoas que não se adaptam em grandes centros, em megalópolis, né? Não se adaptam, não gostam, não se sentem bem. Tem pessoas que é exatamente o contrário, não se sentem bem em cidades muito, muito distantes, né? Cujo acesso a determinados recursos que ela estava acostumada. Então, tudo isso, não é, há de ser considerado. Então, veja bem, quando você tem essa dupla, eu achei curioso, porque eles retrataram o drama, não é? Para mim, representou esse casal me dizendo assim, eles se inscreveram de manhã num curso, à tarde num outro curso, e à noite em outro curso. Ou seja, eles estavam fazendo 3 escolas diferentes ao mesmo tempo. Evidente que dentro dessa colcha de retalhos toda, né, o grande questionamento deles era assim, em que momento nós vamos estudar? Porque nós fazemos curso de manhã numa escola X. À tarde nós fazemos na escola B e à noite nós fazemos na escola C. Aí eu fiz uma pergunta muito simples, mas em que momento vocês imaginavam que vocês poderiam estudar, né?
se o estudo estiver representando para você o fazer curso, então você estaria estudando no momento das aulas. Mas as aulas, né, de fato, elas representam essa coleta de material. Então, curiosamente, eu vejo que, mesmo sem ser presencialmente, muitos candidatos estão espalhados por todo o Brasil, muitas vezes se sentindo, né, criando para si mesmos, por isso se tornando vorazes, ou seja, tentando ingerir mais do que podem. É como se você fosse um grande tigre, que você quer comer tudo. Veja bem, não haveria espaço para haver um pensar do conteúdo que foi dado, né, pela manhã. Se à tarde você vai estar envolvido em outro curso. Então, veja bem, não, mas nós temos que aproveitar o que há de melhor. Sim, mas não há um projeto. Assim, vamos passar um ano fazendo cursos, então vamos voltar para a nossa cidade e aí nós vamos estudar? Né? Foi até o que eu propus no momento. Acho que o momento em que vocês estão vivendo é um momento de quê? É o momento de arregimentar conteúdo. E vocês estão buscando comparativos entre escolas. Então, é muito complicado. É muito comum nós vermos candidatos que em cada ano fizeram o curso numa escola. Isso é muito comum. No ano você tem influência de um determinado conteúdo, material, no outro ano. E com isso, muitas vezes a opção em qual seguir, não é? Pode parecer complicada, mas você pode ir fazendo uma mescla, não é isso? Você pode ir somando, não é? As contribuições dos vários cursos que você recebeu, dos vários materiais que você adquiriu, das videoaulas, dos DVDs, das palestras, não é? Das aulas presenciais. Tudo isso vai formando o candidato, vai formando, não é, essa ecologia da mente, vai formando esse aparato intelectual. Mas desta forma, por exemplo, onde você faz um curso de manhã, outro curso no sábado, rotativo, não é? Há que se considerar como você vai driblar tudo isso. Da mesma maneira, por exemplo, existem alguns candidatos que, no afã de ganhar tempo, querem fazer pós-graduação e estudar para concurso. E ainda exigir que ao curso de um ano eles já passem. Então, alguns querem fazer mestrado. Não, eu já vou fazer o seguinte, eu vou fazendo mestrado, porque assim eu vou garantindo uma carreira de docente e também vou fazendo, né, eu estudo para concurso. Ou aquela ideia assim, eu vou fazer o mestrado para poder ter um título, não porque eu quero ser docente, e eu vou estudando para concurso. E aí, na prática, na execução, eles começam a perceber que o mestrado tem 8, 9 artigos para ler na semana. Tem pesquisa para fazer. Né? Aí eles não dão conta. Aí eles têm que estudar, né, as matérias dadas em aula. Então, muitas vezes eles vão fazer pesquisa em livro, e eles começam a ver que o tempo não dá. E eles começam a ficar desesperados, que ao longo de 4, 6 meses, eles percebem que não estudaram ou não sabem aquela matéria que seria para o teu concurso escolhido. Mas eles têm que levar o mestrado, eles têm que levar... Eu conheço profissionais que tentaram fazer 2 pós-graduações, e fazendo o curso preparatório. E se exigindo mais, dizendo assim, eu tenho que dar, tenho que dar certo, eu tenho que conseguir. Ou seja, não é? Realmente são candidatos que estão procurando, desta forma voraz, não é? Trazer para si um tipo de problemática que em muito poderia ser evitada, caso pudesse dar conta do quanto é suficiente para você.
é uma questão de suficiência, de autossuficiência, é a capacidade de você reconhecer o quanto você pode fazer. Quanto, em termos de quantidade, e com que qualidade. Não é? Então, veja bem, um mestrado e o estudo para concurso, eles são díspares, eles são diferentes. O funcionamento psíquico e o funcionamento mental e o funcionamento didático são diferentes. Então, o projeto do mestrado, ele tem uma importância muito grande. Então, para se fazer um mestrado, você há que ter uma disponibilidade interna para ir se modificando, porque há uma transformação que vai ocorrendo na cabeça desse profissional e que ele precisa organizar. Ele não precisa só passar pelo mestrado para ganhar o título. Então, muitos candidatos a concursos públicos são tão vorazes que eles acreditam que eles podem levar num segundo plano um projeto tão importante quanto um mestrado, por exemplo, quanto um pós-graduação. E aí ele faz um pós-graduação, por exemplo, lato sensu, que não tem o peso do mestrado, certo? O estrito sensu. Ah, eu não quero dar aula mesmo, mas eu quero título, porque o título é valorizado, né? O título é uma pontuação para você que quer fazer concurso. Então, quem tem uma pós-lato sensu, né? Esse candidato tem aí um diferencial, essa pontuação. Então, tome muito cuidado com isso, porque quando você faz essa coxa de retalhos toda e não consegue, não é, fazer disso uma contribuição, mesclando, você vai cobrar de você um tipo de resultado que você não vai ser capaz de oferecer. E muitas vezes você vai se aventurar num tipo de formação, num pós-graduação lato sensu, levando de forma muito amadora, ou seja, você faz um lato sensu sem nenhum compromisso, vamos dizer assim, sem nenhuma seriedade, faz no meia-boca, né? Então, o meia-boca é muito ruim, né? Porque você sabe que você fez um curso ruim. Não que o curso seja ruim, que os seus professores foram ruins. Então, veja bem, se você se torna esse aluno de um pós-graduação lato sensu, você tem muito pouco para oferecer para a turma e para a sala. E é praticamente uma ofensa para o professor. Os professores de pós-graduação, quando eles vão ministrar aulas e eles encontram alunos que estão ali apenas porque estão interessados no título, como é que vai fazer, ele não está muito preocupado, ele não quer se inteirar, então ele não lê, ele dorme na aula, não é? Ele não está preocupado com a qualidade, ele está interessado em outro projeto. Então, veja bem, se for para você ser um candidato, não seja um candidato medíocre. Não vá para uma sala de pós-graduação apenas porque você tem, que é apenas um dia na semana, né? E esse um dia, ao invés de você se dedicar, e esse um dia, ao invés de você se posicionar, se colocar de forma, não é, correta, você tem muito pouco para oferecer. Então, esse é um desleixo, é um descaso, um baixo nível mesmo, muito grande na população de alunos de pós-graduação que acabam tentando fazer todos os cursos disponíveis sem dar conta, né? Então, melhor não termos alunos assim. Reflita sobre isso, a sua decisão de poder, essa melhor opção que eu coloco aqui, né? Essa melhor opção é vincule-se e faça o seu curso, né? O curso escolhido de forma inteira. Tá bom? Então, eu desejo a você bons pensamentos, boas reflexões. Acompanhe o Twitter, acompanhe o blog da Luísa Ricota e leia o livro Preparação Emocional em Concursos Públicos. Até mais. Tchau.